Olha Aí, Jackson. só, muito bom tê-lo conosco. Olha só, bem-vindo à minha festa. Parabéns Mesmo para de você maneira, mesmo nessa de data maneira querida. virtual, nós estamos aqui, né? Sempre presentes. Pastor Jefferson, um nobre, generoso, cavalheiro, um homem de conselho. Gente, você precisa conhecer o coração desse cara. É um homem com quem nós podemos abrir nosso coração, vamos encontrar conselho, sabedoria, um homem ponderado, um homem coerente, né? E meu amigo pessoal, posso dizer que o Jefferson participou de muitas fases da minha vida, altos e baixos, sempre estivemos juntos, na alegria e na tristeza, se alegrando e sorrindo, né, com os que se alegram e chorando com os que choram, né? Mas Verdade, isso, na Jackson, verdade. verdade, fortaleceu a nossa amizade. Bom, Pastor Jefferson Andrade Cruz é primeiramente empresário no ramo de logística, uma empresa charmosíssima chamada TAC Transportes, TAC, Transportes Andrade Cruz. Depois você pode buscar lá na internet, você vai conhecer um pouquinho daquilo que eles oferecem para o mercado. Ele é formado em comércio exterior e também tem um MBA em controladoria e inspeção fiscal. Ele é casado com a pastora ou a profeta Vanessa Andrade Cruz, e a mulher não é fácil, nossa grande amiga, a profeta Vanessa. Se você entrar lá no site do GPC, você vai conhecer um pouco dela num conteúdo que ela desenvolve chamado networking profético, como estabelecer conexões comerciais através da inspiração do Espírito Santo. Então, é uma pessoa que trabalha de forma altamente contemporânea, contextualizada, de vanguarda em relação às questões de Deus. E ele é nada mais, nada menos pai de dois amados, que é a Ana Paula, nossa estudante de psicologia, e o queridíssimo Gabriel. E ele também compõe, gente, a mesa de governo da plataforma Mevan. Ele é hoje, dos conselheiros do Presbitério Internacional para a plataforma nas Nações. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a TAC Transportes e, para isso, né, eu gostaria de falar um pouquinho do histórico. Ela nasce em 2003, né, não nasceu ontem, tem um bom tempo de mercado. A Transportes Andrade Cruz, que não era apenas uma empresa carregando e descarregando produtos, era um sonho de ofertar ao mercado soluções logísticas inteligentes, integradas e de qualidade. Objetivo esse vislumbrado pelos proprietários que, durante anos de experiência como clientes de transportadora, perceberam a oportunidade de criar uma empresa focada em atender as necessidades da movimentação de mercadorias de forma ágil e integrada. Por isso, agilidade que surpreende é o slogan deles. A TAC Transporte tornou-se referência no transporte rodoviário de carga fechada e fracionada para todo o Brasil, por ter uma estrutura operacional completa, uma frota rastreada e prazos de entrega flexíveis e diferenciados. Anualmente, a TAC vem atingindo excelentes resultados com consequência de investimentos assertivos em tecnologia de informação, gestão da qualidade, automatização e customização dos processos, com constante capacitação do seu time através de treinamentos. O centro de distribuição da TAC está localizado aqui no Vale do Itajaí, próximo aos portos de Itajaí e Navegantes, a 500 metros aproximadamente da BR-101, que é a principal via, né, de entrada. E é pautada na filosofia de que sonhos nunca envelhecem. A TAC Transportes investe continuamente em melhorias para manter a sua essência sempre latente, ofertando ao mercado soluções logísticas inteligentes, integradas e de qualidade. Eu sei também que, É isso além de aí. começarem lá em 2003, em 2007 vocês deram um salto surpreendente. Salto esse em plena crise global financeira e econômica, não é? Sim. Essa é a grande diferença da TAC, é uma empresa orientada pelo próprio céu, onde os proprietários têm uma conexão em banda larga com a eternidade e onde o Espírito Santo sopra aos ouvidos deles aquilo que eles precisam. Essa é a grande diferença, não é? De você administrar a maneira do céu, a maneira da eternidade, sempre conectado. Obviamente, a gente não diminui aqui, né, a capacidade intelectual que vocês têm de compreender as demandas de mercado, né,
e se remodelarem para atender essas demandas que o mercado propõe, mas eu sei também que muitos dos passos que vocês deram foram passos inspirados pelo próprio céu. No momento em que estava todo mundo gastando, todo mundo comprando, todo mundo vendendo, eu lembro que Deus disse para vocês fazerem reserva. E vocês enxugaram ao máximo, né? E aí acabaram entendendo, depois que passou todo aquele período, que aí no período de crise, quando estava todo mundo capengando, numa situação extremamente negativa e complicada, acontece o fato de vocês crescerem de forma exponencial e despontarem no mercado, né? Então isso é muito interessante. E eu particularmente, Pastor Jefferson, gosto de começar as nossas lives trazendo uma meditação das Escrituras, né? E eu sei que essa crise que nós estamos transitando agora, que ela não é apenas fitossanitária por conta de um vírus, mas ela é sobretudo política, econômica, financeira, né? Nós ainda temos um bom trecho a percorrer, por assim dizer, aqui por diante. Ela não vai ser a primeira e não vai ser a última crise que o mercado vai passar, né? O importante, obviamente, é termos um planejamento adequado para transitar por essas situações de forma saudável, de forma equilibrada, né, com menos danos possível, não é? E eu sei que vocês já transitaram desde 2003 por muitas oscilações do mercado, principalmente em relação à questão da logística. Lembro-me muito bem que em 2018 nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que foi um ato nacional de paralisação, com falta de combustíveis nos postos. Isso virou uma loucura. Foi bem no ano, na época. Então, a palavra que Deus trouxe no meu coração foi isso, assim, os processos que José do Egito passou, desde ter sido vendido como escravo pelo próprio irmão, né? Ter sido negociado, ter ido como escravo para a casa de Potifar, e lá ter sido acusado como estuprador, ter ido para a prisão, ter sido esquecido pelo próprio copeiro Mor. Tudo isso enquanto, na verdade, nós entendemos como processos de crise, né? Deus, na verdade, estava forjando dentro de José Zafenate Paneia, que seria o governador da maior nação do Velho Mundo, a saber, o Egito, que foi a chave de provisão para um tempo de seca. Então, quando você aprende a passar pelas crises, quando você aprende a passar pelos processos, Deus ele vai forjando em você uma identidade governamental para que você aprenda a gestão do reino, né? Eu queria te ouvir acerca disso, acerca de como hoje você, como empresário, vê esse processo de crise e como, na verdade, você tem visto oportunidade de conseguir transitar por ela. Bom, Jackson, falar da TAC, tu fala melhor que eu. O Jackson conhece apaixonado pela TAC. O Jackson conhece a TAC melhor que eu, né? Então, claro, né? Nós fomos parceiros, né, Jackson? A gente trabalhou junto um tempo, né? Trabalhar com na área o nosso marketing, de marketing, comunicação, endomarketing, né? Treinamento com recursos humanos. Foi uma época maravilhosa, né? Então, eu sei que tu faz parte dessa história, por isso que a gente tem uma conexão. Sou apaixonado. E sempre que a gente tem alguma coisa na TAC, um aniversário, a gente sempre tenta trazer o Jackson junto, porque como ele conhece a história, sabe por aquilo que nós passamos, então há um sentimento, né? Há um coração teu ali dentro. Então eu fico muito feliz. Queria te parabenizar também pelo teu aniversário, né? Obrigado. Cara, tu és tudo isso e muito mais, né? Parceiro, amigo, é um cara que está fazendo as coisas pela bondade do coração, né? Assim, há muitas lives, muita gente, mas o teu coração é um coração assim que é admirável. Então eu queria deixar aqui a minha parabenização. Até falei com a Josi, eu vou cantar parabéns pro Jackson ao vivo. Ela, eu já preparei, ela já passou a foto que ela fez hoje, a gente estava conversando. 42 anos. 42 anos. Continue assim, que você faz a diferença hoje, tá, Jackson? Te amo. Obrigado. Também te Bom, amo.
A cada 7 anos a gente tem uma crise, né? É cíclico, crise no Brasil. Como ela tem passado pela O que eu situação. percebi em meio à crise? Ou você enfrenta, né? Ou você paralisa, ou você foge. Então, eu tenho visto algumas inscrições, algumas coisas, e vejo que o enfrentamento ele é o mais difícil, né? Porque o enfrentamento ele requer você se auto-encontrar, você refazer, né? Você se aprimorar. Ele é a fase mais difícil, o enfrentamento. É assim nos negócios, é assim, né, Jackson? Na família, é assim no casamento. Sim, sim. Então, existe o enfrentamento, a fuga, né? Você foge ou você paralisa. Né? Alguns empresários estão paralisados no momento. Meu Deus, o que eu faço? O mundo está acabando. Então, a primeira coisa que eu diria é enfrentamento. Né? Temos que levantar a cabeça. O meu negócio, cada negócio tem a sua particularidade. Eu não, né? Assim, o meu negócio ele não parou. Por quê? Porque é logística, é transporte de alimento, transporte de produto que está sendo levado para São Paulo, para outros lugares, para produzir remédio, para produzir embalagem, produto plástico. Agora, o lojista, né, o profissional liberal, o autônomo, ele tem que se reinventar também. Né? Eu ouvi algumas lives que tu estava, algumas lives com outras pessoas que tu fez, né? Esse enfrentamento, Jackson, é o que vai fazer toda a diferença nesse momento. É o que a gente tem feito. A primeira coisa que eu fiz, banco, né? Se for dar uma técnica de tomada de decisão aí meio ao caos, primeira coisa que eu fiz, vamos para o banco. Fazer o quê? No meu caso, refinanciar aquilo que o banco me dá condição de refinanciar. Né? Entendi. De jogar para frente. Então, assim, eu queria começar então contigo falar sobre essa questão de tomada de decisão, que precisam ser extremamente assertivas, porque não dá para errar agora, né, nesse tempo de crise, porque você acaba embolando muito mais no meio de campo, né? Então, essas decisões elas precisam ser assertivas. Então, assim, financeiramente, no quesito contas a pagar, a primeira decisão que você fez foi ir até o banco e renegociar a questão do fluxo. Se eu fosse dar uma dica para o autônomo, profissional liberal, né, refinancie tudo que você pode nesse momento. Né? Refinancie. Por quê? Porque o Banco Central ele deu possibilidade para os bancos privados para renegociarem. Então, há uma abertura do Banco Central para que você possa refinanciar suas dívidas, tanto físicas como jurídicas. Como você não sabe o que vai acontecer, refinancie. Né? Na dúvida, refinancie. Você pode jogar lá para a 30ª parcela, lá para a última parcela. Né? Você tem uma segurança que nesses próximos 2 ou 3 meses, aquele custo que você tem, você uma hora vai ter que pagar. Não tenha dúvida disso. Algumas pessoas né, não vamos confundir refinanciar, renegociar com eu não vou pagar. A isenção total da dívida, né? Alguns, não vou pagar. Depois, lá na frente, a gente vê, a gente se vira, não vou renegociar. Não, tem que ser uma coisa, tudo tem que ser consciente, tudo tem que ser profissional e sabendo da sua responsabilidade. Por quê? Se você não pagar ninguém, se você não pagar o banco quebra. Se você não pagar o seu fornecedor quebra. Se você não pagar imposto, o governo quebra. Então, nós empresários, nós temos, né, 3 ou 4 responsabilidades com quem? Com os bancos, com o tributo, que é com o governo, com o colaborador, né, funcionário, e com o seu prestador de serviço. Então, quando o empresário pensa, beleza, deu crise, não vou pagar ninguém, repense essa forma de você gerir o teu negócio, porque vai dar errado. Porque uma hora... Quais seriam as tuas sugestões práticas para a gente conseguir, na verdade, rever a nossa relação com esses 4 eixos aqui que você falou? Por exemplo, eu estou também entendendo que o governo está concedendo algumas isenções de alguns impostos, né? E também flexibilizando a forma de pagamento. Sim. Né? Eu sei que para pequena e média empresa tem algum tipo de maior facilidade, né? Dependendo do tamanho da sua empresa. Mas então para o governo seria isso. A questão também de renegociar seus impostos com seus colaboradores. Como você trataria? O que eu vejo, Jackson? Você que é empresário, né?
você tem como pagar nesse momento, tem fluxo de caixa? Pague. Pague. Se o negócio não parou, pague. Se o negócio está andando, né? Você tá faturando, pague e não alongue muito. Por quê? Porque uma hora você vai ter que pagar. Aí entra uma questão ética, né, Jefferson? Entra uma questão ética, né? Não dá para aproveitar. Quando a gente diz assim que a crise é uma chance de novas oportunidades, não é uma chance para novos oportunistas, não é? Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender que o trabalho tem que ser desenvolvido com ética, porque ela é uma ferramenta essencial agora para alcançar o sucesso, né? Então, assim, Jackson, também não dá o seu jeitinho brasileiro, né? Exatamente. Se você não paga, assim, ó, nós precisamos entender o quê? O imposto recolhido de empresas, pessoa física ou jurídica, ele serve para manter o governo, para manter o Estado, vamos dizer assim. O Estado ele não produz nada. Como assim? Mas tem as estatais. Estatais, infelizmente, no Brasil sempre foi usado como uma outra forma de governo, pós-governo, arrecadar dinheiro para ela poder gerar dinheiro para a eleição, para ela se reeleger. Então, estatal no Brasil ela ainda é mal gerida. A Petrobras parece apresentou um grande lucro agora, porque mudou a administração, mas, em geral, as estatais elas são mal geridas. Então, quem é que mantém o Estado? São os impostos, os tributos. IPTU, IPVA, ICMS, Fundo de Garantia não. IPTU, IPVA, ICMS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS. Né? São o grosso aí dos Sim, tributos. Os básicos. Quem paga os impostos? Ou é empresário ou, né, a pessoa física. O governo transferindo esses pagamentos para daqui a 2, 3 meses, e a gente já sabia que o governo vinha refazendo todo né, previdência administrativa, fiscal. Então, assim, havia uma programação para quê? Para que daqui a 2, 3 anos o Brasil saísse de uma crise, vamos dizer assim, né, estabelecesse e equilibrasse as suas contas. Bom, coronavírus chegou, né? Para tudo. O que acontece? Todo mundo para de vender, para de emitir nota fiscal. Você para de produzir. O governo começa a arrecadar menos. E começa a dar mais benefício. Então, quer dizer, além de arrecadar menos, hoje a gente precisa entender o seguinte. Além de o governo estar arrecadando menos, porque o país não está produzindo, ela está começando a dar benefício. Dizer, não, concedendo mais. O teu ICMS, você só vai pagar com tal prazo. A contribuição ao seu imposto de renda, você vai fazer tal coisa, né? Então, assim, tudo isso vai refletir mais tarde na economia. Na economia. Saúde, educação, investimento, estrada. O governo ele sempre vai ter que, daqui a pouco, Jackson, por que eu estou falando isso? Se você pode pagar, pague. Porque daqui a pouco o governo ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Como ele não produz nada, ele vai ter que tirar. Então, daqui a pouco vai vir como é que era o nome daquele imposto do IPMF? O novo tributo, vai. Não, mas tinha aquele tributo sobre movimentação financeira, CPMF. CPMF, isso. CPMF. A CPMF. Então, daqui a pouco vai ter que vir CPMF, nós vamos ter que pagar mais tributo, vamos ter que pagar mais imposto. Então, assim, essa é a lógica, mais ou menos. Se você tem como pagar o seu tributo, pague. Se você puder, né, o governo está te dando medidas para você refinanciar e você precisa, refinancie. Né? Passa os seus tributos para frente, distribua ele nos próximos meses, daqui a 2 ou 3 meses. Se você vê que você vai passar problema financeiro e o caixa, a sua empresa, ela necessita desse refinanciamento, faça. Não deixe para depois. Primeira coisa, você conhece o seu negócio. Você sabe quanto de caixa você precisa, quanto de dinheiro você precisa para manter o seu negócio funcionando, o custo, colaboradores. Então, sim, se você vê que daqui a 1 mês você vai ter problema, não espere para chegar daqui a 1 mês ou 15 dias para ir atrás do que eu vou fazer. Não. As decisões têm que ser imediatas. O que eu fiz? Quando começou a rumor de que ia parar, eu fui um dos primeiros a ir lá nos bancos e ia negociar com o Banco Volvo, Banco Scania e tal, porque a peculiaridade do meu negócio é o seguinte, o caminhão ele tem que se pagar. Então, meus caminhões são financiados. Depois de 5 anos, eles pagam e eu vejo o que eu faço com eles. Então, eu corri para o banco e fui refinanciar. Se você tem essa questão que você pode refinanciar no banco, aproveite, porque
banco dificilmente vai quebrar. É mais fácil quebrar o governo do que quebrar um banco privado. Porque eles têm muitos ativos, eles têm muito o que receber. Então, assim, primeira coisa, renegocia suas dívidas com o banco. Tanto a física quanto a jurídica. Renegocie. Passe para a última parcela, divida nos próximos 12 meses. Bom, faça isso com os bancos, né? Impostos e tributos. Se você realmente vê que é necessário negociar tributos, negocie os seus impostos. Negocie os seus tributos dentro de uma medida que seja plausível, com ética, né? com segurança, porque o brasileiro tem uma certa arredio ao tributo. Qual é o pensamento do autônomo, profissional liberal, do profissional até eclesiástico, do empresário? Ah, não, eu não pago imposto porque o governo não me dá nada. Não é assim que a gente pensa? A gente faz aquela assim, né? Ah, o governo só rouba. Eu vou dar o meu dinheiro para o governo roubar, então eu mesmo vou lá e invisto. Nós nos enganamos. Mas assim, a Bíblia diz que não é assim, né, Jackson? E aí cria vários outras finalidades para o dinheiro que é do governo, utilizando na própria empresa. Exatamente. E também sempre verifica questões na própria lei que fazem com que ele possa burlar esse ou aquele, né? Não é obrigatório pagar agora, empurra. Não dá. Esse aqui não é tão importante, procrastina. E aí vai embolando o meio de campo também, e isso não agrada a Deus. Com certeza, esse não é o tipo de gestão do céu. Uma coisa, né? que eu vi durante muito tempo aqui em Itajaí, né? Eu sou um rapaz novo, praticamente, no ramo de transporte. Sim. Tu também trabalhou na Volvo, tu vai saber do que eu estou falando. De grandes transportadoras que quebraram aqui em Itajaí. Sim. Né? Pessoas qual era a lógica dele? Imposto eu vou acumulando, depois eu vou acumulando. Eu vou lá, renegocio com o governo, eu dou um balão, pago a primeira, depois vou juridicamente recorrer. Todas essas empresas que tiveram essa mentalidade, elas quebraram. Sim. Quais as empresas que eu vejo que dão certo? As empresas que são justas são os impostos. Porque, querendo ou não, Jackson, Deus tem uma consideração por aquilo que é governo. Senão a gente, né? Vê a minha lógica, se eu estou errado. Deus tem uma consideração do governo, porque se o governo vai bem, se o rei vai bem, o povo vai bem, tem escola, sim. Nós poderíamos citar inúmeros versículos bíblicos que diz que toda autoridade é constituída por Deus e que nós devemos nos sujeitar às autoridades. A sujeição à autoridade não é somente quando o governo pede para ficar em casa na quarentena, você ficar em casa na quarentena. Mas é você cumprir com todas as suas normativas como cidadão exercendo a cidadania, né? Tanto em questão financeira, em questão fiscal, enfim, para que você caminhe de forma íntegra, para que você caminhe de forma ética, moral, não é? Isso também é andar em comum acordo com aquilo que o governo estabelece. O que é o testemunho que tu falou que aconteceu lá em 2008, né? Eu sei que tu me apresentou como Jefferson Andrade Cruz, mas eu não sou Andrade, eu sou Bernardo. É só Cruz, Bernardes. A Vanessa que é Andrade. A Vanessa é Andrade, né? Por que eu falei isso? Porque em 2008, 2007, tu sabe que nós ouvimos uma voz, né? A Vanessa, que tem mais esse lado profético, disse: de hoje em diante nós não fazemos mais nada sem tirar uma nota, sem emitir um conhecimento, né? Em vista do negócio nosso, a perspectiva era, não tem como a gente trabalhar sem 100% de nota. Não tem como a gente trabalhar 100% de conhecimento de nota de virtude de qualquer serviço. Mas nós ouvimos aquela voz, tomamos a decisão, né? Por quê? Porque o Senhor deixou claro, eu vou precisar de homens e mulheres, empresários, autônomos, pessoas que tenham uma responsabilidade, que possam andar de rosto erguido, dizendo, eu fiz assim, eu fiz o certo, eu fiz o princípio, eu exerci o princípio e o princípio não me quebrou. Eu andando dentro de um princípio... Que estejam com a casa em ordem, né? Exatamente. Vamos organizar nossa casa para quê? Porque assim, a função eclesiástica do pastor da igreja não é juntar gente, né? Então, não queria entrar muito nesse assunto, mas a gente acaba não conseguindo dividir muito, né, Jair? Mas a função do pastor não é correr atrás de dinheiro, não é juntar gente dentro da igreja para arrumar mais dizimista para pagar as contas da igreja. Isso não. Eu, né, na minha concepção,
função de ganhar dinheiro é do empresário, é do profissional liberal, é do autônomo e também do CLT, né? Nós fazemos a nossa carreira e Deus nos prospera e o pastor ele tem que estar focado no quê? Jejum, oração, questões presença, espirituais, cura, se dedicar, pastoral, se exato, dedicar a isso. Então, assim, exato. então, o que eu entendi? Quem estiver fazendo a coisa certa, assim, com coração a fazer a coisa certa, porque a gente erra também, a gente, né, às vezes comete um vacilo aqui, vai lá, arruma, né, com colaborador, às vezes comete uma injustiça, vai lá, porque nós somos humanos, mas é mais com relação ao coração, é querer Sim. fazer a coisa certa, né, e estar disposto a aprender e disposto a ser punido se não fizer aquilo que é o correto. Porque senão a gente taxa às vezes a gente taxa as pessoas muito de olhar para você e dizer, poxa, o cara cria uma expectativa naquilo que às vezes não é uma expectativa verdadeira. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei a fazer as coisas, eu falei de 2018 lá no GPC sobre tributação, sobre a gente ter que não pagar bola para ninguém. Pagar bola é o quê? Tem o cara lá que ganha comissão, 50, 100 reais por container para me dar conta, sem o dono da empresa saber. Isso tudo nós não temos na empresa. E uns 2 ou 3 vieram me procurar para falar, poxa, eu estou fazendo isso agora. O que comumente as pessoas conhecem como propina, né, Jefferson? A propina, né? No nosso caso, como é que é comum? Eu visito um cliente, a empresa tem um dono e tem um responsável por compras. Aquele cara de compras, ele diz, não, eu embarco contigo, mas aí tem que me dar uns 100 reais por container, porque para pagar a escola. É aquele papo que a gente já... papo do brasileiro. Exato. E nisso vieram umas pessoas que estavam naquela palestra e dizer, poxa, cara, eu tenho que fazer isso, eu entendi, Deus, eu abri minha mente. Depois de um ano e meio, vieram me procurar, dizendo, cara, eu decidi fazer isso, eu perdi os meus clientes, né? Eu falei, cara, eu não disse que ia ser fácil, né? Assim, exatamente, aconteceu o mesmo com vocês, né? Muitos dos contratos que vocês tinham, por conta da tomada dessa postura, também se foram. É importante a gente até você tem que estar disposto a perder. Claro, é até importante a gente usar esse momento, Jefferson, para falar que isso é um case de sucesso, né? Porque justamente foi Oi? O som voltou, pessoal? Agora voltou. O som voltou? Voltou o som. Tá sem áudio, tá com áudio? Sem áudio, ó. Estão dizendo que tá sem áudio. Mas eu acho que o teu tá sem áudio? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Acho que voltou. Então tá, beleza. Eu tô te ouvindo perfeito. Ó, voltou. Então, eu tô falando que, na verdade, isso é um case de sucesso da própria TAC, né?
Sim. porque quando a Vanessa recebeu essa incumbência por parte de Deus, põe a tua casa em ordem, e que vocês decidiram trabalhar completamente diferentes do que o sistema logístico brasileiro trabalhava, vocês andaram totalmente na contramão do mercado. Ou seja, a TAC não trabalha com propina, TAC ela paga todos os seus tributos, ela tem os seus impostos em dia, tudo preto no branco, é tudo às claras. E aí, então, um investidor internacional procurava no Brasil uma empresa idônea, porque lá fora, obviamente, as empresas brasileiras são reconhecidas como empresas corruptas por conta do histórico brasileiro, né? E precisava, sim, obviamente, de uma indicação de uma empresa que fosse limpa, fosse preto no branco, que tivesse as coisas às claras. E aí a TAC Transportes foi recomendada a fechar o negócio com esse grande embarcador ou esse grande investidor. E aí negócios despontaram de uma forma sobrenatural, não é, Jefferson? Foi exatamente isso que aconteceu, né? Esse é um dos nossos clientes. Inclusive, a gente parou de embarcar para eles foi no final de 2019. Mas ficaram 8 anos como nossos clientes. Foi um porto que abriu novo. E acaba que, assim, como eles também eram referência na área que eles desenvolviam, eles acabam somaram muito, né, do nosso negócio. Vocês precisam de uma empresa idônea? Nós temos uma empresa idônea, né? Então foram recomendando todo o trabalho de vocês, e isso foi extremamente positivo. Então, se nós nesse momento de crise formos éticos, transparentes, né, e tivermos uma gestão adequada dos nossos negócios, com certeza Deus irá recompensar, sobejar os nossos celeiros. O problema é que, volto a dizer, nós aproveitamos a crise não para novas oportunidades, nós aproveitamos a crise como chance de oportunismo. E isso não cabe para nenhum empresário, principalmente aquele que se diz cristão, né? Mas assim, nós falamos sobre a questão da administração financeira. Em relação a contas, por exemplo, a pagar, você também, juntamente com os teus fornecedores, ou também as contas a receber em relação aos teus clientes, vocês criaram um plano de maior flexibilidade para conseguir receber esses... como é que é isso? Vocês estão entendendo também que o próprio cliente de vocês lá na ponta também está tendo as suas dificuldades de mercado, e talvez isso, né, reflita diretamente nos ativos, né, naquilo que vocês precisam receber? Como é que isso tem funcionado? O que nós temos feito? Pequenos fornecedores, nós não estamos negociando. A gente sabe que esse é aquele que ele está pedalando dia a dia, está vendendo hoje para pagar a conta amanhã. Então, quem é pequeno fornecedor, nós estamos pagando normalmente. Uma coisa que também nós, principalmente motoristas que eu falo que é do frete interno, esses motoristas que andam mais perto aqui, que são nossos parceiros, esses não tem. Os caras, eles realmente têm que ser pagos. E nós estamos pagando. Esse não estou abrindo a porta. Grandes fornecedores, empresas maiores, vamos começar a negociar agora. Que você sabe que tem uma reserva, um fluxo de caixa adequado, né? Que eu sei que também está negociando com os fornecedores dele. Então, assim, é uma reação em cadeia, né? Exatamente. Então, esse fornecedor maior, nós já estamos sentando, já estamos renegociando com alguns, já renegociamos com outros, né? Mas não estamos pedindo desconto, mais prazo, tá? Porque hoje a margem de qualquer negócio é 10%, 15%. Então, se você começa a pedir desconto, quando o cliente me pede desconto, eu já sei que ele é mal intencionado, né? Por quê? Porque a gente tem o nosso custo, foi um valor acertado e tratado, que estamos com problema em prazo de pagamento. Então, estender prazo de pagamento, ok. Então, fornecedores, aqueles maiores, nós estamos negociando. E se nós vermos que a negociação, o fornecedor não está aberto a negociar, ou seja, não está disposto a abrir mão daquilo, a gente pode até trocar. Não que nós vamos deixar de pagá-lo, não, vamos pagar conforme
mas é por uma questão de entendimento do negócio. O empresário ele tem que entender também o momento. Entender? Então, assim, sabe aquele negócio do negociador? Você tem que ser negociador, e a pessoa que trabalha com você também tem que saber negociar para que vocês consigam crescer juntos. Então, se a pessoa, se o teu fornecedor ele é inegociável, ele é intransigente, então esse inflexível. cara, ele, beleza, prestou um serviço para você, mas a gente viu que no momento que apertou, eu não pude contar com ele. E como eu não pude contar com ele dessa vez, provavelmente da próxima vez que vai acontecer de ter algum problema, eu não vou poder contar com ele. Então, esse momento também de você medir o seu fornecedor e negociar com ele, né? Então, assim, negociar com os bancos, negociar tributos, falar com o seu contador, negociar com fornecedores, fazer o seu planejamento diário e mensal, né? O que eu tenho hoje? Daí isso que eu ia te perguntar. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, assim, a TAC, obviamente, ela tem um planejamento que não é só para 2020. Se eu bem conheço vocês têm um planejamento de pelo menos 3 anos aí, né? Se não um pouco mais. Vocês têm um planejamento com foco naquilo que vocês querem desenvolver para os próximos anos e onde vocês querem chegar. Vocês criaram, por exemplo, um plano de contingência no meio da crise? Por exemplo, agora a gente não vai mais seguir essa carta náutica. A gente teve que fazer tomar um pequeno atalho para depois voltar para o nosso planejamento original, digamos assim. A gente teve que fazer essa manobra para conseguir se manter. Isso aconteceu? Sim. Assim, houve rumores. Eu já chamei as gerências, os coordenadores, e nós fizemos uma reunião. Pessoal, exatamente isso que tu falou. Existia um plano e um projeto que as ondas aumentaram, né? Então você está navegando com onda de 1 metro, você sabe o tamanho do seu navio e você sabe que você vai conseguir enfrentar. De repente, a onda de 1 metro não existe mais, agora são ondas de 5 metros, né? Você precisa ver o tamanho do teu navio para ver se você vai conseguir passar. Então, assim, pessoal, nós vamos passar essa onda. Nós vamos conseguir. Como que nós vamos chegar do outro lado? Aí, que nós vamos passar, nós vamos. Como que nós vamos chegar do outro lado? Depende das tomadas de decisões que nós fizemos agora. Então, o que eu fiz com cada gestor? Cada um começa a negociar com o seu fornecedor. O cara do TI vai renegociar com o cara da impressora, com o fornecedor disso, daquilo. O que faz compras lá de material de limpeza vai negociar com o material de limpeza. A questão dos suprimentos, né? Suprimentos, fretes, custo de terceiro. O gerente financeiro vai negociar o quê? Aluguéis de armazém, aluguel do escritório, aluguel do armazém de São Paulo, que nós temos filial lá. Então, assim, cada um com a sua responsabilidade de fazer essa renegociação. Renegociar com fornecedores. Eu chamei todo mundo, né, os gestores, e no primeiro dia, logo depois que saiu a informação que nós iríamos parar, eu chamei toda a equipe. Fui lá e falei, pessoal, eu fiz eu acho que são 2 visões que a gente tem que ter na empresa. A visão de mãe, né, e a visão de pai. A visão de a mãe é aquela que, né, você chama todo mundo, traz para o conforto, né, tranquiliza esse pessoal, o mundo não vai acabar. Porque a primeira coisa que todo mundo queria trabalhar era em home office. Eu falei, pessoal, home office não é trabalhar na frente da televisão assistindo sessão da tarde. Isso que eu ia te perguntar e fazer essa pergunta. No sentido de recursos humanos, no sentido de RH, na administração do teu pessoal, como é que você lidou com isso? Começando por essa solicitação interminável de home office, né? Porque tinha gente que, por exemplo, não dava nem rendimento na própria empresa. Não é em casa que vai render. Se na empresa ele já fazia joguinho de cintura para deixar trabalho para amanhã, sempre empilhando coisas, nunca dando final àquilo que começava. Em casa vai piorar esse quadro. Então, como é que a gente lida, por exemplo, com um quadro pessoal nessa natureza? Infelizmente, os improdutivos, que é a pessoa que tu mantém na equipe como um cara que cobre férias, que está ali, mas não está. Esse, infelizmente, não cabe mais dentro da empresa, né? Às vezes as pessoas dizem, Jefferson, que insensibilidade, tu vai mandar a pessoa embora, o cara tem família. E eu sempre sou mais duro nisso, eu falo assim, quem tem que pensar na família dele é ele. Às vezes, nós como gestores, a gente tem que pensar mais num todo, é o mal menor, né, Jackson? Sim. É assim, se o sujeito ele não pensou na família dele,
durante 2 anos que ele teve na empresa, infelizmente, eu penso nas outras 100 famílias que dependem da empresa estar bem, para ela poder, né, dar uma resposta para o mercado, uma resposta para os clientes. Então, assim, esse peso na consciência eu não tenho, né, de ter que, de repente, encerrar contrato com algum colaborador e ser o mais claro possível, dizer, cara, né, mas eu tenho família, eu tenho filho. Eu falei, a primeira pessoa que tem que pensar na sua família, no seu filho, é você. Você é responsável pela sua família. Não Dando passa essa melhor, né? responsabilidade para a empresa. Por quê? Claro. Porque vira um funcionalismo, né? Eu ia dizer funcionalismo público, né? Mas tem muita gente no funcionalismo público que trabalha, que realmente se esforça. Que trabalha, né? De forma séria, claro. Que trabalha de forma séria e preocupado em fazer a coisa acontecer. Mas nós precisamos dar resultado. Então, assim, essa pessoa que ela até agora deu uma enrolada e você até meio que precisava dela porque o mercado podia crescer, podia, de repente, né, a expectativa na logística era de um crescimento aí de 20%, 30%. Então, essa pessoa você já vai, automaticamente, é um custo a mais para a empresa que hoje, infelizmente, né, a falta de dedicação dessa pessoa, a falta de aplicação dela dentro da empresa, a falta de interesse dela pelo todo, fez com que, nesse momento de crise, ela fosse a primeira a ser retomada, a ser cortada. Por isso que sempre que eu faço entrevista de emprego, e na minha empresa, na nossa empresa, sou sempre eu que faço, né, uma fase sempre passa por mim, eu sempre pergunto, mas por que tu foi desligado da empresa que tu trabalhava? Eu fui desligado. Geralmente assim, porque entrou um gerente, o gerente não gostou muito de mim. Eu falei assim, mas por que o gerente não gostou muito de ti? Se ele era novo lá, o que fez, né? Então, assim, esse discernimento de contratação e de RH, tu vai, aos poucos, tu vai entendendo e vai conhecendo as pessoas, né? Então, Claro. hoje, o que eu fiz? Vamos reduzir aquela pessoa que não está envolvida no todo. Essa pessoa realmente a gente vai ter que encerrar o contrato. De repente serviu como experiência para ela, ela vai sair mais forte do outro lado, né? Eu já fui demitido uma vez também, e aquela demissão serviu para mim me tornar um empresário, Melhorar, né? claro. Da empresa melhorar e entender por que não estava acontecendo. Então, essa pessoa, infelizmente, como tu falou, nesse momento a gente, mas é um momento de crise, vai estar muito difícil o mercado aí fora pós-crise. Bom, cara, não posso pensar isso. Eu tenho que pensar na sobrevivência da empresa nesse momento, né? Porque eu tenho outras Jefferson, famílias e a dependendo questão... dali. Não, eu entendo, sim. Agora, sim, uma outra área também que faz parte da gestão dos investimentos, né? Obviamente, no seu planejamento, você objetivava os investimentos, a aquisição de uma nova frota, ou, de repente, a abertura de um novo armazém, ou então, de repente, a abertura de uma nova área de atuação no próprio mercado. Como fica os investimentos agora? Você paralisa esses investimentos e espera a retomada, o reaquecimento do mercado para retomar os investimentos, ou continua com eles? Jackson, eu sou meio, como é que fala? Didático nas coisas, né? Sim. Renegociar impostos, renegociar banco, renegociar impostos, né? Tudo que você puder, planejar, fazer o planejamento, renegociar com fornecedores, que eu já tinha falado, e outra, vai entrar nesse negócio, focar no seu negócio. Esse é o momento que você não pode... Sabe aquele negócio de, eu sobrou um dinheiro, eu acho... Porque assim, tudo é assim na vida e no negócio também. Eu trabalho com transporte. Eu olho para o cara que fabrica prédio, tem um amigo nosso lá em Blumenau que conhece, faz isso, olha, poxa, o negócio legal é fabricar prédio. Por quê? Sim. Não, porque o risco é menor, porque eu tenho muito caminhão. Aí, o cara tem uma franquia. Ele olha para mim como transportador e ele fala, o negócio é ter caminhão. Porque, poxa, imagina, caminhão que dá tanto, no final de 5 anos ele está pago, tu pode vender, tal. Então, assim, primeira coisa, foca no teu negócio. Foca no que tu sabe fazer. Qual é o teu core business? O meu negócio, o que é? Logística. Então, nesse momento, no centro do turbilhão da crise, eu não estou pensando em fazer outros investimentos, não estou pensando em disponibilizar dinheiro para nenhuma outra coisa. Eu estou pensando em manter o negócio ativo, que é, vamos dizer, a galinha dos ovos de ouro, aquilo que faz o negócio acontecer. Né? Eu tenho um terreno que eu quero construir um armazém, que eu estava vendo, porque faz parte do meu negócio. Né?
lá na 470, Sim, que a gente sim. tem um projeto para 12 mil metros quadrados de armazém, que está em andamento, mas isso tudo a gente parou. Nesse momento, porque é hora de ver para onde o mercado aponta, para ver quanto tempo vai durar essa grande onda. Então, esses 2, 3 meses agora, por isso que eu falo, faz isso Sim. hoje, negocia com os seus fornecedores hoje, negocia com os teus bancos hoje, negocia se precisar, os seus impostos hoje. Traz a tua equipe para perto, né? Como aquele negócio que eu falei, traz, abre os olhos da tua equipe do que está acontecendo, pessoal. A crise é assim, nós estamos nesse lugar, nós estamos indo para esse lugar. Não se desesperem, tá? O mundo não está acabando. Nós somos uma empresa firme. Talvez a sua empresa, vou dar um exemplo que eu entendo que deve estar difícil. O lojista de shopping, pô, o cara está 20 dias sem abrir a loja. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai Exato. fazer? Renegociar, correr atrás É. de quem ele deve, né? Um amigo meu que fala assim, eu não perco o sono quando eu devo. Eu falei, por quê? Não, quem perde o sono é para quem eu devo, né? Então, assim, nesse momento, não se desespere, não perca o sono, porque Sim. as pessoas estão te cobrando, elas também estão ansiosas por receber, mas você também tem para receber e você também tem um negócio, né, para gerir. Então, assim, não se desespere. O que eu fiz com a equipe? Traz para perto, conversa, dá o panorama do que está acontecendo. Ó, pessoal, é assim, a crise ela vai passar, nós somos uma empresa, né, sóbria, nós não andamos aí fazendo loucura, cuidamos do nosso negócio, trouxe a equipe para perto, né? Mas nesse momento, eu estou deslumbrando, porque tem aquele, né, oportunismo. Pô, mas vai aparecer um monte de oportunidade agora, vai quebrar a empresa tal, vai acontecer isso. Eu realmente estou focado no meu negócio. Assim, eu estou nesse momento. Assim, pode ser É que um semana que tempo vem de mude. muita. Sim, mas é um tempo de muita instabilidade, né? Para a Exatamente. questão dos investimentos futuros, né? Porque é uma coisa, Deixa eu te é um perguntar tipo ainda, de crise que nunca aconteceu. Nunca deixa eu te aconteceu. falar outra Parar coisa tudo. sobre a questão de RH, em se tratando de endomarketing, né? A forma com que você transmite a comunicação interna dentro da empresa, né? Que maneira você se posturou para trazer segurança para a sua equipe? Ou seja, quais são as dicas que você daria para os líderes que estão nos ouvindo agora de como eles devem comunicar para a sua equipe? Porque, assim, tem líderes que daí eles se descabelam, estão mais desesperados do que os próprios colaboradores, né? Ansiosos, perderam o sono, estão desesperados com as contas, não sabem nem por onde começar. E ao comunicar isso para a sua equipe, acaba gerando tanta insegurança, tanta instabilidade, que a empresa agora que precisa estar sólida para transitar pelo momento da crise, focando no próprio negócio, ela se descredibiliza, né? Então, por conta da fala dele, né? Então, como você comunicou isso para os teus colaboradores? Houve uma reunião geral, onde você conseguiu dar uma linha diretiva, sabe? Uma palavra motivacional, Uhum. sabe? Esse momento em que você teve que juntar seus Sim. colaboradores para dizer, olha, nós estamos num momento agora de crise, ele é real, né? Porque eu sei que, claro, a gente teve que chamar já para falar das medidas fitossanitárias, né? O uso do álcool em gel, lavar sempre as mãos, usar máscara, né? Manter uma certa distância da outra pessoa, essas coisas todas a gente teve que falar. Só que em relação à questão da segurança, do futuro, né, para que não haja esse olhar turvo sobre o dia do amanhã. Como é que você se posturou como líder diante da tua equipe? Jackson, uma coisa que eu tenho aprendido muito, e alguma coisa até contigo, algumas coisas com alguns gestores, inteligência emocional, né? Nós somos carentes o brasileiro é carente de inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela faz toda a diferença nessa hora, né? Eu digo, tá me ouvindo? Sim. Eu digo que quando a gente fica nervoso, né, a gente fica burro. Uhum. Quando a gente
a gente se desespera, a gente toma as decisões de cabeça quente, a gente fica burro, a gente age por instinto, age né, por intuição. Por intuição até que não é ruim, mas assim, por instinto, né? Aquela coisa de ficar bravo e falar coisa que não deve. Quando você fala com um amigo algo que você fica com a sua esposa, algo que não deve, fica mais fácil de você depois se retratar, conversar. Agora, com uma equipe de trabalho, com um colaborador, né? Depende de como você falar, aquela palavra ela pode não ter mais volta. Então, esse momento é o momento de você ter equilíbrio emocional, inteligência emocional e passar isso para a sua equipe. Que o bom líder, a pessoa tem que entender que você está no controle, entendeu? Sim. E se for perder, e se tiver que perder, não tem por que se desesperar. A vida dá muita oportunidade. Eu não boto a minha cabeça... Eu falei hoje, tive uma reunião com gestores, eu falei assim, com gestor financeiro, eu falei, eu não vivo desconfiando de todo mundo. Eu não fico preocupado se a pessoa está em home office, se ela está trabalhando, se ela está assistindo sessão da tarde, se ela está... agora são 5 horas, meu Deus, onde é que está? Será que eles não estão no shopping? Não dá para estar, né? Mas assim, será que não estão na praia? Também não dá para estar. Então, o máximo que estão fazendo, de repente... É Netflix. É Netflix. Né? Estão fazendo uma série... Como é que fala quando a pessoa assiste uma série atrás da outra? Maratona. O cara está fazendo uma maratona de série e eu estou aqui pensando como é que eu vou fazer, né? Mas assim, eu não vivo assim, desconfiando de todo mundo, né? Essa não é a minha gestão. Eu prefiro confiar em todo mundo do que desconfiar de todo mundo, porque senão tu fica doido. Então eu não coloco a cabeça no travesseiro e não fico preocupado, né? Eu e a Vanessa, nós dois, a gente pode... esses dias a gente riu porque um dia tombou um caminhão aí e deu um problema, né? Problema do transporte, né? E parou pista, São Paulo ficou travado com aquele nosso caminhão no meio da pista e tal. Aí fizemos 2 ligações e eu olhei para a Vanessa e ela estava dormindo, né? Eu falei assim, meu Deus, Vá, problema desse dormir? Eu falei, não, eu sono do justo. A gente fez o que podia fazer e eu durmo. Né? Então, assim, isso eu tenho aprendido também. O que tem solução, Jackson, tem solução. O que não tem solução, não tem solução. Remediado está. Pronto. Então, assim, isso tem solução? Cara, nós vamos lutar até o último minuto para resolver e para arrumar uma solução. Empresários, né, profissionais, amigos que estão aí. Tem solução? Cara, te esforça ao máximo, estuda, vê maneiras. Não tem solução? Não tem solução. Já tentou de tudo. Às vezes as pessoas dormem porque tem um processo na justiça. Ore só. Né? Não tem solução, está na mão do juiz, é ele que vai julgar. Eu vejo pessoas, empresários, pessoas inclusive, né, morrerem ou esperarem desesperadamente 5, 10 anos porque aquela causa vai mudar a vida dela. Todo empresário deve ter uma causa trabalhista, uma causa civil. Então, não trabalhe em função do que pode acontecer. Quando chegar a hora, chegar o momento, Deus vai dar uma virtude, vai dar um escape para você. Né? Não vive em função daquele problema que muitas vezes pode quebrar a tua empresa. Agora é a crise. Não vivo em função da crise. Eu vivo em função de fazer o meu negócio, de gerir o meu negócio, de fazer com que ele, em meio à crise, se mantenha. Talvez não cresça, mas que ele não quebre, que ele se mantenha estável. Né? Agora, poxa, eu sou profissional liberal. Cara, dá um jeito de atender teus clientes em casa. Ligue para os teus clientes. Dá um jeito de atender de uma forma por psicólogos, por Skype, dentista. Eu vi o Google ainda liberando para a pessoa poder receber pelo menos uma pessoa de cada vez, para não causar aglomero. Então, assim, cada negócio tem a sua peculiaridade. Então, isso tem solução. Se tem solução, batalhe para resolver. Né? No nosso caso aqui, como transportador, a gente não tem... Nós estamos trabalhando diminuindo, algumas frentes de negócios estão parando, alguns clientes estão parando de receber, o pessoal do varejo aí, que vende roupa, que vende isso, que vende aquilo. Esse cliente a gente já sabe, daqui a pouco vai parar, os estoques vão estar cheios, né? E aí você vai se gerenciando para poder administrar da melhor maneira e ver o que você faz. Entendi. Eu tenho só mais uma pergunta para a gente concluir a nossa live de hoje.
Talvez você me responda de forma muito, muito objetiva, né? Como trabalhar, né, nesse período de crise, sem esquecer dos objetivos macro da empresa e das metas que já foram estabelecidas, né? Saber que mesmo em contingência, mesmo trabalhando em home office, mesmo tendo uma equipe reduzida, assim, de que forma a gente pode trabalhar mais focado, sem esquecer dos objetivos que já foram traçados e das metas que precisam ser alcançadas. Vamos dizer, no meu caso, né? No caso da TAC Transportes. Eu fui fazer um comparativo hoje, dia 2, no dia 1º, nós faturamos 25% a mais do que o mesmo período do ano passado. Então, nós crescemos em março de 2020, né? Uau! Já apareceram aqui dando o ar da sua graça e nos dando os parabéns. A gente está na última pergunta, na verdade, da live com o pastor Jefferson, e a gente está falando, na verdade, de como transitar por esse período de crise sem perder as metas e os objetivos. Ou seja, mesmo sendo um período de várias adequações, né? Tanto nos recursos pessoais quanto nos recursos financeiros, né? Como é que você consegue fazer essa administração? Novamente, o pastor Jefferson, daqui a pouco ele deve estar entrando aqui com a gente, e a gente vai conseguir concluir, então, a nossa live de hoje do GPC, falando sobre tomadas de decisão em tempos de crise. Trazendo o pastor Jefferson de novo para o bate-papo, para a gente poder encerrar nossa live hoje. Já são 5h19, conectando então o pastor Jefferson, e para nós podermos encerrar o nosso momento. Bom, pessoal, eu não estou conseguindo reconectar o pastor Jefferson, mas a minha pergunta para ele foi: como não esquecer dos objetivos e das metas da empresa, mesmo em meio à crise global que nós estamos vivenciando nesse presente momento? Eu estou tentando adicioná-lo, estou aguardando o aceite dele, e ele me contava que agora em março desse ano, do dia 1º ao dia 2, ele averigou que o faturamento dele teve pouco mais do que 20% em relação do faturamento do ano de março do ano passado. Então, mesmo em meio à crise, ele conseguiu bater as metas, bater o recorde da área comercial e ampliar aí o seu volume de negócios. Isso é muito interessante, isso é muito importante, porque quem está trabalhando sério está trabalhando desenvolver bem o seu trabalho, né? A gente entende. E você tem visto aí as reportagens dos caminhoneiros reclamando, não é? Da falta de restaurantes abertos para que eles possam comer, alguns postos de gasolina também fechados, com medo do vírus, enfim, né? Bom, gente, eu não consigo trazer o pastor Jefferson de volta. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer também ao pastor Jefferson Bernardes Cruz, ele que é proprietário da TAC Transportes, nos deu aí lições valiosíssimas de um plano de contingência, de como um gestor pode administrar sua empresa em meio à crise, nos deu dicas práticas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista dos cortes dos gastos, do RH em relação à sua equipe, das contas a pagar, das contas a receber, do tratamento com os bancos, como lidar com a sua área comercial, os investimentos. Ele passou para a gente a receita valita. Então, quem está nos ouvindo e que é empresário, não deixe o tempo correr. Porque o governador, o prefeito, o presidente disse que já na próxima semana isso acaba. Gente, a previsão dos especialistas é que isso perdure por 3 meses. Então, se você precisa renegociar dívida, se você precisa ter contato com o banco, não deixa para a última hora. Ok? Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, ok? Beijo no coração, beijo pastor Jefferson, nós
teremos outras oportunidades para conversarmos sobre esses assuntos. Deus abençoe.